Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Bruna de Jesus Assis, por mim, Ellen Escócio Araújo dos Santos, Érica Ferreira dos Santos, João Vitor Silva Damasceno Carneiro, Letícia Gomes de Araújo Magalhães e Rosineide de Paulo Souza, sendo os integrantes do projeto Banner Itinerante Bruna de Jesus Assis, Ellen Escócio Araújo dos Santos, Érica Ferreira dos Santos e Letícia Gomes de Araújo Magalhães, sob orientação da professora Auristela do Nascimento Melo. O nosso tema foi o estresse no dia a dia de gestores de curso. Na introdução, a gente pode ter aqui a partir da Lei de Diretrizes e Bases, número 9.394, de 96, que surgiu a definição de coordenação de curso, onde a instituição ela deixa de ter um departamento para adotar o conceito de coordenação de curso. O coordenador de curso de ensino superior ele é responsável pela gestão administrativa, o que inclui resolver problemas. Todo mundo sabe que no trabalho é um grande gerador de estresse, ou seja, o estresse ele é tido como resposta que nosso organismo nos envia quando somos estimulados a fatores do meio externo. Aqui no programa de pesquisa nós temos como o estresse do dia a dia afeta o desempenho no trabalho de gestores de curso da área de gestão de negócios. No objetivo geral, temos identificar como o estresse interfere no trabalho dos gestores de curso. Sendo os objetivos específicos, identificar os fatores que geram estresse no ambiente de trabalho e quais são eles, verificar como os gestores lidam com o estresse para cumprir a missão ou visão no ambiente de trabalho. Justificativa. O seguinte estudo identifica circunstâncias a respeito do estresse do dia a dia que afeta o desempenho no trabalho de gestores de cursos. Este tema apresenta-se no mundo corporativo como algo cada vez mais recorrente, e diante disso, percebeu-se a relevância pesquisá-lo. Nós buscamos também respostas satisfatórias para essa questão, pois, dependendo do grau de estresse presente na vida desses profissionais, isso pode refletir de maneira ou positiva ou negativa no trabalho deles. Interdisciplinaridade. Esse estudo faz uma relação interdisciplinar entre as seguintes disciplinas: comportamento organizacional e planejamento estratégico. A primeira disciplina procura explicar, precisar e controlar fatores ligados ao comportamento humano, enquanto a segunda se enquadra como um processo sistêmico que envolve planejar, gerir e executar ações para cumprimento de metas dentro da organização. Essas duas disciplinas possuem características almejadas pelo nosso estudo, tendo em vista que ambas elas se preocupam com fatores biopsicossociais. Referencial teórico. O termo stress, em português estresse, significa apertar, cerrar e comprimir, ou seja, espremer, de acordo com o dicionário Howais 2001. Este conceito originalmente veio em 1936, introduzido primeiramente na biologia por um médico canadense chamado Hans Selye, que o definiu como uma reação defensiva fisiológica do organismo em resposta a qualquer estímulo estressor externo. O que é totalmente coincidente com a ideia de que o trabalho pode ser pesado para alguns e de que as pessoas suportam tamanha carga emocional. Ou seja, um trabalho que é super pesado para mim pode não ser tão pesado assim para você, e vice-versa. Ele também afirmou que o estresse é um processo vital e fundamental onde pode ser dividido em dois tipos. Ou seja, quando passamos por mudanças boas, temos o estresse positivo, chamado eustress,
E quando atravessamos alguma fase negativa, estamos vivenciando o estresse negativo, o distress. Aqui eu apresento a vocês duas das mais variadas doenças que o estresse pode vir a nos causar. A primeira se chama estresse ocupacional. Atualmente, ela é um dos maiores problemas enfrentados por trabalhadores e empresas. Ela é ocasionada por trabalhos em excesso, como a execução de múltiplas tarefas e aquela famosa exigência por produtividade. Quando esse problema persiste, pode vir a ocasionar sintomas mais graves, como depressão, ansiedade e a síndrome de burnout, que é essa nossa segunda doença. Essa expressão, burnout, em inglês, significa aquilo que deixou de funcionar por completa falta de energia. Esse distúrbio é definido por alguns autores como uma das características mais marcantes, caracterizada por exaustão emocional, e é conhecido também como o ponto máximo de estresse. Com isso, a rotina do gestor num ambiente organizacional, por exemplo, pode se tornar cada vez mais desgastante devido a essa exigência de produtividade que é colocada em cima deles. Segundo Cooper, 2005, os trabalhadores se esforçam mais por cargas maiores e mais arduamente, em busca de sucesso profissional a recompensas por atingimento de metas. E isso muitas vezes não vale a pena, tá, gente? Porque não tem nada mais importante do que a nossa saúde, e nesse caso, a nossa saúde mental. Este referencial teórico é sobre a disciplina Planejamento Estratégico. Para alcançar metas, chegar a parâmetros e, consequentemente, elaborar estratégias, o planejamento estratégico ele é utilizado como ferramenta para gerir com eficiência qualquer negócio. Isso independe até do tamanho da empresa e, além disso, auxilia na tomada de decisão para eventos futuros. Lima 2018. O objetivo do planejamento estratégico é traçar um diagnóstico do ambiente para detectar as inovações ou ameaças, e assim como pontos fracos e fortes, e a partir desses, contribuir com a missão e visão da empresa. E ele é recomendado para qualquer tipo de situação. O planejamento lhe ajuda a detectar as condições do ambiente, pois quanto maior a complexidade, maior a necessidade de planejar estratégias. Metodologia. Adotou-se uma abordagem de caráter qualitativo com a estratégia de estudo de caso múltiplo. Para Minayo 2007, este método é aplicado quando se estuda as crenças, percepções, opiniões, produtos das interpretações que os seres humanos fazem a respeito de como vivem, sentem e pensam. O universo de pesquisa foi definido a partir dos gestores de cursos superiores do eixo de gestão e negócios que pertencem a uma instituição de ensino pública e uma instituição de ensino privada da cidade de Parnaíba, Piauí. Os sujeitos de pesquisa foram os coordenadores de curso das instituições supracitadas, que totalizam em 3 coordenadores. A coleta de dados ela foi realizada através de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas, utilizando o recurso de gravação de voz. Os dados foram transcritos e submetidos à análise de conteúdo. E para proteger a privacidade dos entrevistados, iremos nomear o coordenador 1 de C1, o coordenador 2 de C2 e o coordenador 3 de C3. Para a análise dos nossos resultados, nós fizemos 5 perguntas aos nossos entrevistados, que por sua vez foram denominados como C1, C2 e C3. E a primeira pergunta: você considera seu ambiente de trabalho estressante? C1 fala que sim, porque ele atende uma demanda grande de aluno, professor, da direção, e que essas demandas exigem dele rapidez, e que elas acontecem às vezes ao mesmo tempo, Então ele precisa resolver ao mesmo tempo demandas de diferentes pessoas e com rapidez. C2, ele diz que não, porém, às vezes, segundo ele, surgem demandas que geram estresse, como, por exemplo, cumprir várias atividades em um curto espaço de tempo. Já para C3, ele não acha o ambiente dele estressante, Quando perguntado se o estresse atrapalha na vida pessoal, C1 diz que não, que ele consegue não pensar no trabalho, nas solicitações de trabalho quando está em casa. C2 fala que quando o estresse é grande, acaba se interferindo, ele acaba, quando chegando em casa, preferindo se isolar, a ter contato com os familiares, esse isolamento para que ele possa descansar.
C3, ele acha que o estresse atrapalha sim a vida pessoal. E quando perguntados quais os fatores que ele causam estresse no ambiente de trabalho, C1, ele fala sobre os prazos, né? Ele diz que os prazos são muito curtos para atender às solicitações. C2, ele já diz que a carga horária, né, e a carga de trabalho é abusiva e que, além de ter muito trabalho, o prazo é muito curto para resolver e para atender essas demandas. C3, ele diz que o excesso de trabalho, né, também com pouco tempo para executar, e que fala sobre a delegação das tarefas que não está dentro da sua formação acadêmica, que acabam pedindo para ele fazer algumas coisas que não está dentro do conhecimento que ele tem, né, para resolver. Nós pedimos a eles, né, através da quarta pergunta, para descrever situações que interferem no desempenho deles, né, com relação à missão dentro do ambiente de trabalho. C1 fala sobre as vezes que ele não consegue atender uma solicitação de aluno e critica, inclusive, a padronização dos processos, que talvez não flexibiliza o atendimento e dificulta o acesso das resoluções básicas, né? Às vezes problemas bem simples, que um processo enorme de padronização, segundo ele, faz com que ele não consiga resolver, né? Às vezes as demandas dos alunos. C2 já fala sobre uma situação, né, atípica, né, quando ele precisa resolver um problema de dentro da sala de aula, ou por uma antipatia com o professor, ou por uma antipatia com a disciplina. Então, ele diz que esse tipo de problema acaba interferindo muito no seu trabalho, porque ele deixa de fazer algo, né, mais importante ali dentro do trabalho dele para resolver questões pessoais, né, questões bem informais dentro do trabalho. Já C3, ele fala, né, ele destaca a falta de recursos, o excesso da burocracia para conseguir esses recursos e a falta de explicação do que deve ser feito para conseguir, né, esses recursos. Também fala sobre a falta do apoio, né, nas tarefas a eles delegadas, né? Ele fala que falta esse apoio e aí cita de novo a formação acadêmica, que ele não tem para resolver algumas coisas que é delegado a ele. Diante de tantas respostas, a quinta pergunta vai perguntar, né, para eles quais estratégias eles utilizavam, né, para lidar com o estresse no ambiente de trabalho, né? Se existia esse estresse, quais meios eles utilizavam para driblar esse estresse, né? C1, ele pede ajuda quando está sobrecarregado, às vezes a outros coordenadores de outros cursos até, e ele inclusive elogia o clima organizacional ao qual está inserido. C2, ele diz que usa muito o autocontrole, né? Ele está estressado, mas tenta se acalmar para poder conseguir, né, realizar suas tarefas. C3, ele diz que ele usa um método, na verdade, que ele utiliza-se do estresse até em benefício próprio, né? Ele fala que a ansiedade que ele tem ajuda ele a não deixar as tarefas se acumularem. Então, ele usa isso como uma estratégia. Então, ele é ansioso e aí, por conta disso, ele não deixa as atividades se acumularem. Fala, inclusive, que para que o espaço de tempo, né, das tarefas seja resolvido com mais rapidez, ele leva suas tarefas para casa ou para onde ele for, fora do ambiente de trabalho. Para concluir, nós percebemos que nossos objetivos foram alcançados, né, visto que pôde-se constatar fatores estressantes dentro do ambiente de trabalho dos gestores, né, como, por exemplo, sobrecarga de trabalho, né, às vezes a própria interferência no desempenho da missão, né, como, por exemplo, ter que resolver problemas ligados a problemas pessoais, né? Ou porque o aluno não gosta do professor, ou porque ele não gosta da disciplina. Então, para ele existe essa interferência, principalmente quando se trata da falta de recursos também, da própria burocratização do processo. Então, para ele isso interfere bastante. E nós percebemos um detalhe importante, que é a negativa versus a existência de fatores. Quer dizer, o coordenador, né, ele acaba dizendo que não existe o estresse, que não, eu não sinto que meu ambiente de trabalho é estressante,
enfim. Porém, nas falas, né, sequentes, a gente vê que existe sim fatores, né, que ele fala sobre a questão da carga horária, da sobrecarga de trabalho, né, da falta de recursos, né, do quanto que ele precisa driblar fatores ali que causam esse estresse, e aí a gente percebe essa negativa versus a existência de fatores que nós, né, associamos como um certo protecionismo da instituição. Ele quer proteger a instituição a qual ele trabalha, né, dizendo ali, negando que não existe estresse, porém, em seguida ele não consegue disfarçar, né, tratando dos fatores. E nós percebemos também uma certa dependência, né, de outras pessoas no ambiente de trabalho, né, uma interdependência entre outros coordenadores de cursos, até para poder, quando está muito sobrecarregado, diz, não, me ajude, eu preciso de ajuda, então eles se ajudam para poder conseguir, né, vencer as tarefas, concluir as tarefas com êxito, né? Então, uma interdependência entre os coordenadores, né? Então, a gente percebeu isso aí também na conclusão. Nós temos as nossas referências e muito obrigado.